E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos eventos mais misteriosos e debatidos da história, o dilúvio. Conhecido por diferentes culturas e religiões ao redor do planeta, o Grande Dilúvio é descrito como uma enchente colossal, capaz de transformar completamente o mundo como conhecemos. Mas como era o mundo antes dessa catástrofe? Que segredos e mistérios a galera daquela época guardava antes da grande inundação? E quais pistas, se é que existem, podem confirmar essa história que atravessa os milênios? Nessa viagem ao passado, vamos explorar as histórias bíblicas do dilúvio, analisando seus detalhes, simbolismos e possíveis interpretações. Vamos dar um rolê por diferentes culturas, procurando por mitos e lendas que lembram esse evento bombástico que marcou a história da humanidade. Preparem-se para desvendar mistérios, questionar tudo e embarcar em uma aventura épica em busca de respostas sobre o mundo antes do dilúvio. A Bíblia fala de um mundo antes do dilúvio, habitado por uma galera pra lá de diferente, com costumes e características bem peculiares. Segundo o livro de Gênesis, essa galera vivia por séculos, imagina só. Eram descendentes diretos de Adão e Eva, carregando o peso do pecado original. Apesar de viverem tanto, a maldade se espalhou mais rápido que fofoca em cidade pequena, corrompendo o coração da galera. A Bíblia descreve um cenário de violência, desobediência e um belo pé na porta para os mandamentos divinos. A galera daquela época se afundava na imoralidade, esquecendo-se da conexão com o divino. Diante de tanta zoeira, a ira divina se manifestou na forma de um dilúvio colossal, dando um reset no planeta e abrindo caminho para um novo ciclo para a humanidade. Uma parada muito louca sobre o mundo antes do dilúvio são as histórias de gigantes, presentes em vários textos antigos. Esses textos, que vão desde manuscritos antigos até pinturas renascentistas, nos mostram uma visão fascinante de um mundo onde seres de tamanho colossal caminhavam entre os humanos. O livro de Gênesis, por exemplo, fala dos Nefilins, uns caras superpoderosos, resultado da mistura de anjos caídos com mulheres humanas. Esses seres, descritos como heróis de renome e gigantes, são uma parte intrigante da narrativa bíblica e têm sido objeto de muita especulação e estudo ao longo dos séculos. Esses gigantes, que aparecem em várias histórias mitológicas mundo afora, são sempre retratados como figuras mega fortes e descontroladas. Em mitologias de diferentes culturas, desde os titãs gregos até os jotuns nórdicos, a imagem do gigante é sempre associada a uma força descomunal e a um comportamento muitas vezes caótico. A presença deles na Terra, segundo essas histórias, era um sinal de desequilíbrio, mostrando que a galera estava no caminho errado. A queda dessas civilizações, muitas vezes atribuída à presença e às ações desses gigantes, é um tema recorrente em várias tradições. A busca por provas da existência desses gigantes é um capítulo à parte na arqueologia. Arqueólogos e historiadores têm se debruçado sobre textos antigos e escavações em busca de qualquer evidência que possa confirmar ou refutar essas histórias. Apesar de muita gente achar que os gigantes são só lenda, a descoberta de esqueletos gigantescos mundo afora deixa todo mundo de cabelo em pé. Essas descobertas, muitas vezes envoltas em mistério e controvérsia, continuam a alimentar o debate sobre a veracidade dessas histórias. Seriam essas ossadas a prova real de que os gigantes existiram? Ou seriam apenas anomalias genéticas mal interpretadas ao longo dos séculos? A análise detalhada desses ossos, incluindo estudos genéticos e anatômicos, é crucial para tentar desvendar esse mistério. Ou seriam apenas anomalias genéticas, mal interpretadas ao longo dos séculos? A ciência moderna tem ferramentas que podem ajudar a esclarecer essas questões, mas a interpretação desses dados ainda é um desafio. A resposta, assim como muitos mistérios do mundo antediluviano, segue um mistério.
A busca por vestígios e a interpretação desses achados continuam a fascinar e intrigar tanto cientistas quanto entusiastas da história. Parte 4. O dilúvio nas Escrituras. Uma análise do texto sagrado. Vamos mergulhar fundo nessa narrativa fascinante e cheia de simbolismos. A história do dilúvio, que está no livro de Gênesis, é cheia de detalhes e simbolismos. Ela não é apenas um conto de destruição, mas também de renovação e esperança. A saga de Noé, o cara que foi escolhido por Deus para sobreviver à catástrofe, é uma das mais famosas da Bíblia. Noé é retratado como um homem justo e íntegro que encontrou graça aos olhos de Deus. Segundo a Bíblia, Deus, bolado com a maldade da galera, decide dar um basta naquilo tudo com um dilúvio colossal. A corrupção e a violência haviam se espalhado pela terra, e Deus viu que era necessário um recomeço. Noé, um cara gente boa e obediente, recebe a missão de construir uma arca gigantesca para abrigar ele mesmo, sua família e um casal de cada bicho. A construção da arca foi um ato de fé e obediência, que levou anos para ser concluída. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva desabou na terra, cobrindo até o pico da neblina. A força das águas foi implacável, varrendo tudo em seu caminho e transformando a paisagem. A vida fora da arca foi para o espaço, marcando o fim da era pré-dilúvio. A devastação foi total, e a terra ficou desolada, esperando por um novo começo. Depois do dilúvio, Noé, sua família e os animais saem da arca com a missão de repovoar a terra. Eles se tornaram os novos pioneiros de um mundo renovado, encarregados de reestabelecer a vida e a ordem. O arco-íris surge como um símbolo da paz entre Deus e a galera, uma promessa de que nunca mais rolaria um tremendo desastre natural daqueles. Esse pacto de paz e esperança é um dos elementos mais poderosos e duradouros da narrativa do dilúvio, lembrando-nos da importância da fé e da renovação. Parte 5. A catástrofe. Causas possíveis de um dilúvio global. O que causou o dilúvio bíblico é assunto de debate e especulação há séculos. Intrigados pela magnitude do evento, estudiosos e cientistas propõem diferentes teorias para explicar a catástrofe. Uma das teorias mais aceitas pela galera da ciência diz que o dilúvio rolou por causa de um período de chuvas torrenciais e mudanças climáticas sinistras depois da era glacial. O gelo polar derreteu, o nível do mar subiu e inundou tudo. Outra teoria aposta que um asteroide ou cometa se chocou com a Terra e causou o dilúvio. O impacto teria causado tsunamis monstruosos e liberado vapor d'água pra caramba na atmosfera, o que resultou em chuvas torrenciais. Seja qual for a causa, a magnitude da inundação descrita na Bíblia sugere um evento climático global, capaz de reconfigurar a geografia do planeta e deixar uma cicatriz na história da humanidade. Parte 6. Depois da chuva, o legado do dilúvio e o recomeço da humanidade. Depois do dilúvio, a galera teve a chance de começar de novo. As águas recuaram, revelando uma terra devastada, mas cheia de potencial para um novo começo. As comunidades se uniram para reconstruir suas vidas, suas casas e suas culturas. Os descendentes de Noé repovoaram a terra, dando origem às diferentes culturas e civilizações que conhecemos hoje. Cada grupo trouxe consigo tradições, conhecimentos e habilidades únicas, contribuindo para a diversidade cultural que vemos ao redor do mundo. O dilúvio, mesmo sendo um evento trágico, carrega um significado de renovação, um recomeço para a humanidade. A água, que inicialmente trouxe destruição, também trouxe a oportunidade de limpar e renovar a terra, permitindo que novas formas de vida florescessem. A história de Noé é um lembrete da importância da fé, da obediência e da necessidade de viver em harmonia com os planos divinos. Noé, com sua devoção e determinação,
mostrou que a fé pode guiar a humanidade através das adversidades mais difíceis. A história do dilúvio também levanta questões importantes sobre a relação da galera com o meio ambiente. Como os antigos, precisamos refletir sobre como nossas ações impactam a natureza e o equilíbrio ecológico do planeta. A destruição causada pela força da natureza é um alerta para a importância de preservar e respeitar o planeta em que vivemos. As catástrofes naturais nos lembram da fragilidade da vida e da necessidade de cuidar do nosso lar comum. O legado do dilúvio ecoa através dos tempos, inspirando reflexões sobre a natureza humana, a justiça divina e a importância de aprender com os vacilos do passado para construir um futuro melhor. A história nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, a resiliência e a união podem nos levar a um recomeço próspero e harmonioso.